O maior encontro de velejadores e amantes do esporte náutico chega a Ilhabela. Reconhecida nacionalmente como a capital da vela, Ilhabela sediará a terceira edição da Vela Show, dos dias 9 a 11 de junho de 2023. Empresas, escolas e associações de todo o Brasil vão apresentar o que há de melhor em tecnologia, com a exposição de produtos, serviços e workshops. Além de palestras com renomados velejadores, a Regata Vela Show, com classes diversas, aproximará a comunidade ao ambiente de esporte, de forma saudável e familiar. Vela Show. Os bons ventos te trazem aqui. Oi, gente, bem-vindos a mais um Vela Show Podcast. Esse é o nosso segundo episódio da nossa segunda temporada. Quem perdeu o primeiro, semana passada, Alan Adler tá aí, tá disponível, não percam, maravilhoso. A presença do Alan foi um luxo e é o cara que tem muita história para contar. Então, assistam. E hoje a gente vai viajar junto com duas pessoas que estão vivendo uma vida que muitos aqui sonham, que é viver a bordo, o Gessé e a Gabi, que vão falar com a gente através permitido pela tecnologia, né? Bem-vindos, Gessé e Gabi, tudo bem? Tudo ótimo, um prazer conversar contigo. Prazer é nosso. Obrigada por ver a gente. Obrigada a você, Gabi. Então vamos lá, primeira pergunta para vocês. Quem arrastou o outro para essa brincadeira de viver a bordo? É uma longa história. Tu pode começar quem teve a ideia de começar a morar a bordo. E daí, no caso... Então, a gente não conhecia nada desse mundo há 5 anos atrás, no caso. E dois amigos nossos, Dudu e a Nina, que tem um canal de vela também, Sigo Vento. Eles compraram um veleirinho bem pequenininho, um Tchê 17 na época. E eles perguntaram, vocês querem velejar? A gente tinha acabado de se conhecer. A gente foi velejar com eles, achou demais, assim, achou incrível. E na época a gente estava procurando um apartamento para morar, algum lugar assim para morar. E a gente teve a sorte de conhecer, a honra e o prazer de conhecer o Capitão Copelo, que mora ali na ANE, na nossa cidade, Itajaí. E ele convidou a gente para entrar, a gente estava só olhando os veleiros na ANE, lá naquele pier. Ele convidou a gente para entrar, perguntou se a gente não queria ver o veleiro dele. E pela primeira vez a gente viu um veleiro de cruzeiro, um veleiro com casaria, com sala, banheiro, quarto. E depois disso eu falei pro Gessé assim, então Gessé, o que tu acha? Ao invés de a gente morar no apartamento, a gente comprar um veleiro e morar num veleiro. Então, eu achei que vocês tinham se conhecido através da vela, mas não. Achei que a vela tinha aproximado vocês, mas não, vocês foram... Maravilha. Mas também em Itajaí, o quanto vocês acham que o fato da regata de volta ao mundo, da Ocean Race, parar em Itajaí, estimulou isso em vocês? Eu acho que bastante, porque eles até mesmo apoiam a ANE, né? O que é o projeto da nossa cidade, que ensina para 280 crianças mensalmente a velejar, né? Então, quando eles viram isso a primeira vez, né? Eles até hoje apoiam a ANE, né? A gente até fala que a ANE é nossa, né? Porque depois que a gente começa a se envolver ali, a gente acaba participando de tudo isso, né? Então, eles são diretamente envolvidos, né? Porque eles apoiam a ANE e também movimenta a cidade, né? Todo mundo só vê e só fala nisso enquanto eles estão lá, né? Dessa última edição a gente não esteve lá, a gente está aqui no Caribe, né? Mas, mesmo à distância, foi muito legal acompanhar daqui ele chegando na nossa cidade, a gente né? assistiu tudo. Também foi a primeira que eu não vou. Eu fui nas últimas duas e realmente vem gente de toda da região inteira, né? Não é só a cidade respira a vela. É bem interessante, o evento é incrível, muito bem organizado. Então, foi ótimo, né? Ter toda uma cidade que conhece, né? Que começa a conhecer o mundo da vela através desse evento. E que bom que vocês foram parar aí. Então, vamos lá. A Gabi falou, vamos morar num barco? Já se topou na hora, Gabi? Como é que foi? Você brilhou os olhinhos, assim. Eu não acredito que tu moraria num barco.
E aí começou a nossa saga de procurar um barco para morar. Foi. Daí a gente olhou algumas opções e eu lembro que teve um que a gente olhou, né, e a gente não podia pagar, mas a gente ofereceu o carro, assim. Aí o cara aceitou, porque era um jipinho pequenininho, um Jimny, um Suzuki. Mas nessa época o valor dos veleiros não estava tão alto, né? Como está hoje, assim. Na época era bem mais baixo o valor, acho que foi em 2018? Por aí. Só que se tu for ver, eu lembro que depois que o cara aceitou e a gente entregou o carro para ele, né? Aí eu falei assim, quem é o bobo que troca um carro por um veleiro, né, cara? Porque era muito novo pra gente. A gente talvez imaginasse que ia comprar um veleiro e nunca mais ia conseguir vender, sei lá, foi muito no escuro, né? Uhum. Aí eu lembro que mais uns 2 ou 3 velejadores ali em volta, e um era até amigo nosso de antigamente, que se tornou velejador, ele olhou pra mim e disse assim, pô, cara, eu também dei meu carro no meu veleiro. Então, tipo, deu aquele match, assim, né? A galera acaba se envolvendo tanto. A gente está com um probleminha aqui na transmissão. Normal, né? Então, a gente teve uma interrupçãozinha rápida, mas vamos lá. Então, vamos continuar. Diga, então, vamos ver onde a gente estava, mas eu gostaria que vocês falassem assim, quando vocês foram morar, quando vocês decidiram o barco, você falou que trocou um carro por um barco. Em algum momento assim que vocês pegaram o barco, vocês sentiram que o barco daria menos manutenção que um carro, que acabava custando mais barato, ou que custava muito mais caro? Que vocês sentiram? A gente abraçou a causa e tudo que tinha que fazer no veleiro a gente fez, né? Rapidamente, assim, a gente juntou os amigos e fez tudo que tinha que fazer. Só que, claro, né, é um desafio, porque a gente trocou todas as janelas, a gente gosta sempre de caprichar, assim, né? Aí teve um dia que eu falei pro Dudu, nosso amigo, Dudu, cara, tu dá uma ajuda aí, esse negócio não vai funcionar, porque tá chovendo dentro do veleiro, a Gabi tá meio assim. Aí o Dudu, a galera da vela se ajuda muito, né? O Dudu já ajudou a gente ali, a gente botou a janela tudo no lugar, em 3, 4 dias já tava tudo vedado e o veleiro sequinho por dentro. Maravilha. Então teve desafios, mas a galera da vela é maravilhosa, como sempre foi, né? Todo mundo se ajuda demais. E vocês foram viver no veleiro com um cachorrinho, é isso? Um cachorrão, né? Uau! E Kiwi é um cachorro de 30 quilos. Como é que foi isso? Vocês já tinham ele quando vocês pegaram o barco? Já, o Kiwi já fazia parte da nossa vida antes e a gente foi no escuro, foi de cara, assim, não, ele vai morar com a gente. E não foi um barco qualquer, foi um Delta 26, que não é um barco grande, é um barco bem pequeno. Mas a gente morou por quase 2 anos nesse barco com o Kiwi e foi um dos melhores anos da nossa vida, assim, foi muito bom. A gente lembra com muito carinho, né? A gente lembra, assim, muito bons tempos. A gente aprendeu a velejar nesse barco, a gente aprendeu que veleiro dá manutenção, sim, e a gente comprou, trocou no carro sem pensar nisso, na verdade. Nunca nem pensamos nisso, só pensamos em ir, porque acabou virando um sonho nosso, né? Então, vocês, quando foram morar no barco, imediatamente vocês já pensaram, eu tenho uma casa flutuante, por que eu vou ficar parado? Eu vou pelo mundo. Foi uma ideia inicial assim? Assim que vocês entraram? Eu lembro que primeiro era uma casa, né? Que a gente tinha que deixar tudo certo. E aí ficava aquela ideia no fundo, né? Mas aqui veleja, né? Dá para ir para alguns lugarzinhos legal. Mas era tanta coisa para deixar ele pronto e bonitinho, que daí depois que ficou pronto, daí a gente consegue dar um rolê por aí. A gente começou a fazer isso e viu que era legal. Mas a gente dava rolês curtos, assim, a gente não ia muito longe com ele, até porque é um veleiro, claro, é um veleiro pequeno, mas aqui o meu capitão, ele gosta de fazer as coisas tudo pelo certo e com o barco todo seguro, né? Então a gente não ia muito longe. Mas o sonho de ir longe estava aqui dentro. E com o Delta 26 vocês foram até onde? Qual foi a mais longa travessia que vocês fizeram com o Delta 26? O Delta 26 a gente não fez travessias longas, a gente só fez a nossa região de Florianópolis, região de Itajaí, Penha, Navegantes ali. Toda a região que a gente tem ali. Não fizemos travessias grandes com ele, não.
E É. quanto tempo você falou que ficaram com o Delta 26? 2 anos? Quase 2 anos, isso mesmo. E como é que é o convívio de um casal? Porque o casal, né, a gente já se sente, já tem que dividir o nosso espaço, é, os dois universos no espaço confinado de um apartamento, mas a gente passa o dia fora, enfim. Como é que é isso? Ficar confinado, um casal com um cachorro num Delta 26 por 2 anos? A gente teve que fazer alguns acordos. Posso falar, Gabi? Um deles foi que o Delta 26, não sei se tu lembra, tu chegou a ver um Delta 26? Sim, sim, Ainda sim, não. vários. Pois é, tu pisa na pia para poder entrar nele, né? Então, quando tu mora né, assim, né? Daí já a Gabi, assim, eu não gosto de lavar louça aqui no Delta 26. Aí o nosso acordo acabou sendo eu lavar a louça do Delta 26 enquanto a gente morava lá. Então, tem que abrir, às vezes tem que abrir mão de algumas coisas, né? O nosso banho, lembra como era? Meu Deus, não tinha água quente nesse veleiro, não tinha nem chuveiro, a gente tomava banho num, sabe, como é que é o nome disso? Eu adaptei a bomba de veneno, aquela de 18 litros que tu Sim. bombeia e tu aperta, daí sai o... Então, daí eu botei uma duchinha ali, Aí né, a gente na ponta. esquentava a água na panela. Eu tomava normal, só com água temperatura, deixava aquele negócio no sol e já ficava bom, mas a Gabi era uma chaleira, né? Uma chaleira e o resto de água fria, e daí tomava um banho. E aí eu bombeava para ela e ela ficava tomando banho, né? Mas a questão é isso, a gente sente falta disso, porque foi legal, né? Não foi ruim. Mas assim, eu lembro da pergunta que tu falou ali, tipo, eu achei que vocês tinham se conhecido nesse mundo da vela. A gente se conheceu melhor, a gente já se conhecia, mas a gente se conheceu melhor, porque morar num veleiro te aproxima muito da pessoa que está contigo, né? Tu Sim. acaba conhecendo da pessoa melhor. Então, o mundo da vela, querendo ou não, reaproximou a gente mais. Cara, e a gente fica meio que 24 horas junto, porque a gente sempre faz tudo junto, né? E agora trabalhando juntos As também. coisas que a gente inventa junto. Então, sempre junto, né? Então, mas isso foi crescendo, né? Até que a gente começou a trabalhar com isso, que também é desafiador, né? Então, quando é que foi que vocês começaram, quando vocês pensaram em fazer essas travessias mais longas, vocês já pensaram, então temos que trocar de barco? Como é que foi? Foi, a gente começou a olhar um 32 pés, e aí a gente teve uma oportunidade de um 36, e o Chicama 2 é um veleiro de metal, ele veleja super bem, super estável, aí as primeiras saídas com ele a gente já viu assim, a gente só não vai para longe se a gente não quiser, porque ele dá uma confiança muito grande, assim, né, veleja super bem. Ele é um Então, monocasco ou catamarã? é o monocasco Chicama, que está ali em Itajaí, né? Então a gente tão logo já foi para o Rio de Janeiro. A nossa ideia era subir para o Caribe junto com os nossos amigos do Wildlife Crafting, que é o Duque e a Roberta. Eles têm um canal no YouTube, e a nossa ideia era subir com eles para o Caribe. Mas no meio do caminho, Acabou o dinheiro. Acabou o Covid, né? Na época dos 2 anos do Covid, que a gente já estava com esses 33 pés, a gente viveu assim como se não tivesse Covid, porque a gente estava no nosso canto, né? Sem contato com muita gente e vivendo o sonho ali, né? Foi... Só que quando acaba o Covid, a vida normalizou para todo mundo, né? E para nós não foi diferente, assim. Daí a gente, opa, acabou o Covid. E aí aconteceu também que os meus avós ficaram doentinhos e tal, e a gente, assim, pô, tamo duro, vamos ter que inventar alguma coisa aí, né? E aí que a gente começou a procurar e achou essa oportunidade, né, de trabalhar no exterior com vela. A gente teve que interromper a nossa ida, voltar para Itajaí e começar a pensar em algum modo de trabalhar, de voltar a trabalhar, porque a gente tinha tirado 1 ano para velejar o Brasil. Foi. O que foi maravilhoso, foi muito legal. Foi maravilhoso, a gente curtiu bastante. Fizemos muitos vídeos pro YouTube também. E. Opa, desculpa. A gente está vendo vocês Agora... bem. A gente está vendo vocês bem. ok.
Fizemos muitos vídeos para o YouTube e tal, foi muito legal. E quando vocês fizeram essa velejada pelo Brasil, vocês subiram, foram até o norte? Como é que vocês fizeram? Qual foi o trajeto? A gente foi até o Rio e a gente foi no Vela Show do ano passado, né? A gente ficou um ano viajando, só que a gente quis ir parando e conhecendo todas as ancoragens, né? Então a gente foi parando em todos os lugares até o Rio de Janeiro. A gente não só na hora de voltar a gente voltou direto, né? Mas na hora de ir a gente foi parando. Que maravilha, então a gente que espetáculo. Parou em foi super legal. A gente parou em São Chico, parou em Paranaguá, a gente conseguiu fazer o Canal do Varadouro com 1,85 m de calado. A gente conseguiu fazer, que é difícil, né? Porque é muito raso lá, mas a gente conseguiu. Aí a gente saiu na Cananéia e aí depois continuou subindo, né? Parando. Em Ilhabela mesmo a gente conheceu cada cantinho de lá. Paraty, Ilha Grande, depois Rio de Janeiro. E como é que vocês estavam sendo subvencionados? Como é que vocês estavam conseguindo capitalizar com essa viagem? Então, a gente tem um negócio no Brasil, né? A gente roda um Airbnb no Brasil. Até hoje a gente já tem isso, né? Uhum. Só que não era o suficiente para manter a gente, assim, né? Tinha que sempre fazer mais alguma atividade, Até porque o veleiro tinha crescido, então é um veleiro que nos dava mais manutenção por ser um veleiro maior também. Sem dúvida. Sim. E aí a gente também compartilhava os nossos vídeos em inglês, né? A gente fez um pouquinho diferente. A gente queria mostrar o Brasil para quem é de fora, né? Até, por exemplo, agora a gente está aqui, né? E trabalhando com a maior parte são norte-americanos, né? Pessoal dos Estados Unidos. E a gente mostra os nossos vídeos para eles, assim. O legal é que é em inglês, eles entendem, e a gente mostra o Brasil, que é uma coisa totalmente diferente para eles, né? Então, eles acham o Brasil incrível, assim. A gente mostra os nossos vídeos e eles ficam muito, assim, felizes em ver como é o Brasil, né? Que é uma ótima iniciativa, que ótimo. E a maioria dos youtubers, eles mostram, por exemplo, o Caribe, né? Que é onde a maioria deles estão, né? A gente mostra uma coisa diferente, que é o Brasil. E vocês agora estão no Caribe onde exatamente? A gente está em São Vicente e Granadines. Na ilha de Bequia. Que faz parte das Granadinas, né? As ilhas que são menores em relação a São Vicente, né? São Vicente e as ilhas ao sul, que são as Granadinas, a gente está na primeira ilha. E vocês foram para aí já para trabalhar, com um contrato? Ou foram porque chegaram aí e aí então foram procurar um trabalho? Não, a gente já veio com contrato, tudo certo, né? A gente já veio com contrato 100%. E qual é a função de vocês, de cada um de vocês, nesse contrato? Eu sou o capitão e a Gabi é a first mate e chefe. Muito bem. E aí, me contem, como é que é trabalhar, estar num barco, mas trabalhando para outras pessoas? Quer dizer, exercendo uma função no barco de outra pessoa, a responsabilidade de ter, né, que tomar conta do que não é de vocês. Como é que é isso? Então, é um catamarã, 60 pés, né? Geralmente a gente recebe em torno de 8 guests, né? 8 hóspedes cada vez. A maioria deles são norte-americanos, mas já teve casos de pessoal da França, do Canadá. Só um pouco. Eu vou ter que atender uma ligação. Tá. A Gabi vai atender uma ligação. Tá bom, não faz mal, a gente fica contigo. Tá, beleza. Aqui é a realidade da é isso aí. Não. Nada melhor do que mostrar a realidade aqui. Então, a gente recebe esses turistas, né? Eles têm em média de 50 a 80 anos. E aí a gente veleja com o catamarã, a gente Day sailing, né? É day sailing. A gente usa... Oi? Para day sailing. Bem sailing? Não, day sailing. É para velejar um dia, não, né? Não. É para sair com cruzeiro mesmo, dormir no barco e tudo. Sim. Um catamarã 60 pés, ele possibilita muitas coisas, né? O que é bem interessante. Por exemplo, 60 pés ele já tem watermaker, a gente consegue hospedar esses 8 hóspedes, né? E ter água o suficiente, provisão, alimentação
para 7 dias, então é sempre uma semana, né? Sempre uma semana que a gente fica no mar e a gente vai nas ancoragens, assim, eu posso escolher as ancoragens, eu tenho uma flexibilidade das ancoragens que a gente pode escolher, porque cada semana às vezes muda um pouquinho a condição, né? A gente escolhe uma ancoragem legal e vai, assim, para entre 1 e 2 ancoragens por dia, a gente mergulha, né? A gente tem cilindros a bordo. Eu diria que uns 60 pés é uma casa bem grande, assim, que dá para... A gente não se sente apertado com 8 pessoas, mais eu e a Gabi, que são 10, né? Ele é bem espaçoso. E já teve algum perrengue assim com eles, assim, numa dessas? Às vezes eu acho engraçado, né? Porque tem situações, às vezes, que a gente pega ventos de 40, 45 nós, a gente tava com as velas para cima, mais risado, né? E a ideia é que a gente não transpareça, assim, que tá, né, aquele momento tenso, digamos assim, pros hóspedes, né? Uhum. A gente não pode ficar transparecendo as coisas que acontecem, porque daí isso transmite insegurança, né? Então a gente está sempre na alegria, mas eu lembro uma vez estava 40 e poucos nós de vento e tinha ele era inglês, né? Ele estava assim, a escota aqui atrás dele assim, ó, Uh, arrochada e e aí eu assim, meu Deus, caramba, ainda bem que tá tudo certo assim, né? Que estamos risados e tal, mas eles estão sempre na boa, sempre 100%. Eles confiam na gente de um jeito que eu acho que a gente dá motivo também para eles confiarem na gente, né? Mas eles nunca sabem de nada, assim, de perrengue que aconteceu, por exemplo, estragou alguma coisa, a gente vai, arruma, e eles nem sabem de nada, a gente não transparece nada, sabe? Mas já você teve, tem que ter um preparo emocional para isso, né? Para você conseguir resolver sem transparecer que você está nervoso, que você é, está angustiado. E é engraçado que você falou da confiança que eles têm em vocês. Como é que vocês sim. adquiriram essa confiança de quem contratou vocês se 4, 5 anos atrás vocês não eram do mundo da vela? Ah, é porque a gente velejou muito, né? Desses 4 anos foram intensos, então a gente fez muita milha, né? A gente nunca estava parado. A gente sempre estava para cima e para baixo com o veleiro, então a gente criou bastante milha, né? A gente morou no veleiro e etc. Então, o que muda de um 36 para um 60, a gente acaba conseguindo resolver, sabe? Então, às vezes eu falo para a Gabi, ó, Gabi, estraga alguma coisa aqui no 60 pés, eu vou lá e arrumo. Porque é a mesma coisa do 36, só que é um 60 pés. Em vez de ter um banheiro, são 6 banheiros. Mas eu resolvia no 36, eu consigo resolver num 60 pés, sabe? Então, a gente consegue resolver tudo e tranquilo, assim, né? Você Vamos passa supor uma, assim, você transparece uma tranquilidade para a gente e realmente você tem uma. O que você passa é que não tem tempo feio no mar, né? Que é tudo muito tranquilo. a Gabi disse que eu sou muito positivo, né? Então, esse é o meu jeito, né? É o jeito que eu encaro as coisas, né? Então, acabo encarando tudo que tem para fazer e tal, né? E eu acho que a nossa escola, como brasileiro, no Brasil, às vezes as coisas são um pouco mais difíceis, né? Por exemplo, aqui no Caribe, estragou um negócio no guincho ali, eles vão ali e trocam, sabe? No Brasil, eu lembro que o meu guincho, eu abri ele inteiro e sei tudo que tem por dentro, sabe? Porque no Brasil é tudo muito caro, a gente tem que... então, a escola que a gente teve no Brasil vem trabalhar aqui, eu acho que a gente tem uma experiência legal, assim, sabe? Deu problema no inglês, né? Esqueci, em português seria inglês... guincho? Não lembro agora. Enfim, o Windless deu problema ali e eu sei muito bem o que está acontecendo porque a gente abriu ali, viu, porque eu consertei a minha no Brasil, sabe? Então a gente acaba tendo experiência. Imagino também que você velejando pela costa brasileira, você teve dificuldade de encontrar mão de obra capacitada para te ajudar e lugares para comprar peças, né? Não é uma coisa tão evidente de achar aqui. E aí é um local que as pessoas do mundo inteiro vão velejar. Então acho que você tem tudo muito mais à mão aí, né? Sim, sim, sim. A diferença é que no Brasil a gente tem que abrir as coisas tudo para poder arrumar e aqui não, a gente só, deu problema no motor do guincho, tu vai lá e troca o motor inteiro. Aí no Brasil não, a gente tem que abrir ele,
trocar uma peça ali dentro, então a gente sabe tudo que tem dentro do guincho, né? Então aí a gente se vira muito mais do que aqui, porque aí custa o dobro, né? Aqui é mais barato, eles trocam a peça inteira, né? E, Então, e como é que quando vocês saem, são pessoas, você falou de 50 a 80 anos, quer dizer, é uma idade que pode dar mais problema do que se você sai com uma pessoa de 20 a 50. É, quais são os pré-requisitos para você sair com essas pessoas? Como é que é a segurança? Como é que se pensa a segurança antes de vocês os embarcarem, né? no caso, a empresa tem todos os procedimentos, né? Você vê a cidade, ela tem que passar a ficha médica dela atualizada, né? Então, as pessoas não são recomendadas a vir se elas têm algum problema que possa acontecer durante a viagem, né? Então, às vezes, o pessoal coloca na ficha deles antes de chegar, né? Ah, diabetes mais controlada, sabe? A gente recebe uma ficha bem grande deles para a gente poder ficar atento, assim, né? Mas eles não vêm com algum problema que possa acontecer na viagem, assim, né? Então nunca aconteceu nada até agora com vocês, com ninguém na travessia. Não, não, Nunca, nunca. Que não, bom, não. que bom. Talvez por isso você seja tão zen, porque até agora tudo fluiu, né? É, Na realidade, a companhia, assim, ela tem mais de 25 anos, né? Ela faz isso há muitos anos. Então, ela sabe o que faz, não faz nada no escuro, né? Então, quando ela coloca lá no formulário para eles preencher, para eles poderem fazer a reserva, a pessoa que está vindo, ela é avisada que ela não pode vir sem avisar o que ela tem, né? Ou se ela tem alguma coisa, então fica tudo muito às claras, assim, né? Então, por isso que acaba não acontecendo nada, né? A gente tem, por exemplo, mais de 20 veleiros na frota da empresa, né? Na realidade, são mais de 40 veleiros em 16 destinos, né? Então, a empresa sabe muito bem como fazer isso, né? Então a gente não está sozinho, não está no escuro. Tem todo um, né? Até pelo preço que eles pagam para fazer essas viagens também é tudo muito, muito bem embasado, assim, né? Não é nada no escuro. e justamente você falou de não estar sozinho. Vocês ainda ficam sozinhos, você e a Gabi, ou a maior parte do tempo vocês estão com os hóspedes, com os guests? A gente tem as semanas livres, né? Então a gente, digamos assim, trabalha entre 2 e 3 semanas, né? Oi, Gabi, tá on de novo? Oi! Então a gente tem 2 a 3 semanas de trabalho direto e depois tem a nossa off week, né? Que a gente de domingo a quarta-feira a gente tem livre. Então a gente tem esses 4 dias para que é esse momento que a gente está tendo agora aqui, né? E o que vocês Que é costumam uma, fazer nesse momento livre? a gente naturalmente somos pessoas do mar, né? A Gabi foi criada nesse ambiente. Então essa é a nossa realidade. A gente está sempre na água, está sempre nadando. A nossa vida antes de ser velejador, a gente sempre foi surfista, né? Então, quando a gente tá na off week, a gente faz isso. A gente vai nadar, vai mergulhar, vai fazer passeio submarino. Essa é a nossa vida. Então, São quando a gente pessoas. está na off, a gente está fazendo a mesma coisa que a gente faz com os nossos. Vocês não podiam viver uma vida mais sonhada, né? Se vocês são pessoas do mar e estão vivendo, podendo viver do mar, né? De alguma maneira. E vo- Exatamente. vocês não pensam de forma nenhuma em parar o que vocês estão fazendo, né? Não, No momento, não. a empresa abriu certas oportunidades para a gente para o ano que vem, né? Depois de um ano de concluído o contrato, a gente pode renovar por 6 meses ou um ano e a gente tem 16 destinos para poder escolher. Então a gente fica conversando entre eu e a Gabi qual destino seria legal para a gente poder trabalhar. Eu acho que a gente Provavelmente ano que vem o nosso próximo destino vai ser Grécia. Então, uma pergunta em relação à logística disso para vocês de papelada. Vocês são contratados por uma empresa americana? Não, a base dela é em Samartã. E Então, qual é o visto que vocês não é, têm que ter para vocês estarem por aí? a gente aplicou para o visto de São Vicente e Granadinas. É o visto do Caribe mesmo. O que a É. gente tem que ter para trabalhar aqui. E na Grécia,
O Gessé, ele tem a cidadania italiana, então passaporte europeu é um pouco mais fácil trabalhar lá também. Exatamente. E a empresa sabe de tudo, né? Onde a gente pode, onde a gente não pode. E a empresa também está ajudando a gente a poder tirar o visto americano. Que eles vão em feiras e etc, né? Para nós seria um sonho, ir para Fort Lauderdale, essas coisas assim que a gente só vê de longe, né? Uhum. Então, mas a gente já veio já atento, né? Vamos tentar aplicar o nosso visto americano para um dia ir para Fort Lauderdale. Aí, claro, a empresa já pode fazer uma carta de recomendação, né? Tudo vem a calhar, né? Então, que conselho vocês dariam para uma pessoa, para um casal como vocês, que queira também viver essa vida, ou seja, poder trabalhar para uma empresa como essa e viver no mar, né? E ganhando para isso. Legal. O que vocês Então, diriam? O que eles têm que fazer? O que vocês fizeram? Vem trabalhar para o Caribe. Eu acho assim, para ser possível do Gessé trabalhar aqui como capitão, ele teve que fazer o Yacht Master, né? Então, porque tu só consegue ser capitão fora do Brasil tendo o Yacht Master, que é uma carteira internacional. Então, aí tá a primeira coisa que tem que fazer. sim. Tirar o Yacht Master. Durante esses 4 anos que a gente estava vivendo a bordo, a gente estava sempre estudando e evoluindo na nossa qualificação marítima, né? Então a gente foi ali mestre, capitão e também a gente fez a certificação internacional, né? E também tem alguns outros cursos que tu tem que fazer mais. Que é o curso de segurança. O STCW. Isso. Você fez tudo isso no Brasil? Complicado. Eu acho que assim, por exemplo, antes. Sim. Correto. Consegue fazer tudo no Brasil. O Yacht Master consegue fazer fora também. Só que eu acho que no Brasil ainda vale mais a pena, né, Gessé? Eu acho que o custo-benefício de fazer no Brasil, ele acaba sendo interessante. O nosso custo aí de qualificação, ele é menor do que aqui, né? Aqui tudo é mais caro, né? Claro. Então, se a gente se qualifica no Brasil e vem trabalhar aqui, eu acho que é mais vantajoso. A gente se qualifica com custo baixo e vem para cá e ganha legal, porque é 5 vezes mais, né? A gente tem que entender isso, né? Uhum. Vocês ganham em dólar, então? Dólar. Isso, sim. Exatamente. E aí os americanos também têm o costume das tips, o que é maravilhoso, né? O que a gente, o brasileiro não tem esse costume, mas é bom aprender sobre essa cultura. Se eu fosse um casal sem filhos, eu faria isso com certeza. Eu acho, a gente está falando isso para todos os nossos amigos, para eles fazerem, porque é outro mundo. Trabalhar fora do Brasil é outro mundo. Tu ganha melhor do que fazendo a mesma coisa no Brasil. E tu se diverte e ainda conhece um monte de lugar, né? Legal. E o melhor de tudo é que a gente está morando no barco. A gente não paga aluguel, porque a gente mora no barco. E a gente também não gasta com comida. É um salário líquido, né? Quer dizer, o bruto é um líquido praticamente, né, para vocês, porque não tem despesa nenhuma. Exatamente. Então, é claro que para 2 pessoas no mar, você já vivia no mar, ele era surfista, enfim, poder viver dentro de um embarcado dessa maneira como vocês estão, né? Dá para perceber que vocês não estão, né, em nenhuma chalana, né, pelo cenário de vocês aí, né? Um barco extremamente confortável, seguro, enfim. Só tem que... Vocês estão sempre com pessoas, vocês têm que lidar com pessoas, né? 8 pessoas a cada vez. Existe alguma dificuldade ou é só prazer? Existe, claro, sempre tem dificuldades, assim. Para mim, a maior dificuldade é que a gente tem muito... Eu faço a comida no barco, né? Então, quando vem pessoas alérgicas, eu já tive hóspedes alérgicos a tomate, a alho, cebola. Então, dá uma limitada assim no que eu tenho que cozinhar, né? Celíaco, gluten free, lactose. Então, é uma dificuldade disso, de poder cozinhar esse tipo de coisa. Tu tem que aprender, tu tem que saber se virar com qualquer coisa. E tu vai saber uma semana antes só. Então, tu tem menos de uma semana para se preparar para aquele hóspede. E também
a gente lida com todo tipo de pessoa, né? Às vezes as pessoas são muito legais, às vezes as pessoas são um pouco demanding. Demandam Exigentes, mais exigentes. atenção. Isso. Sim. Mas eu tô gostando muito de conhecer a cultura dos americanos, porque eu acho eles pessoas muito legais, assim. Eles moram num lugar que tem mais oportunidades do que a gente, geralmente, né? E eles têm muita experiência para compartilhar, assim. Então, sempre são 8 hóspedes, né? A gente tem 8 pessoas de entre 50 e 80 anos que a gente pode conversar bastante com eles. E eu acho que cada um tem alguma coisa para contribuir. Outra coisa é também ter um básico de inglês, né? Para poder se Óbvio, sim, comunicar. sim. É. A maioria deles já é velejador, que aproveita a sua aposentadoria para estar no mar, ou tem gente que vai pela primeira vez fazer um passeio como esse? Tem pessoas que vêm pela primeira vez, tem pessoas que são velejadores assíduos, que têm os seus veleiros, onde moram e tal. Tem todo tipo de pessoa. Tem pessoa que nunca andou de veleiro, que enjoa pela primeira vez com a gente, que a gente tem que saber como lidar também. E olha que a gente está no catamarã, né? Não é nem um monocasco, é um veleiro muito mais estável, né? Uhum. E a maioria das pessoas são pessoas mais velhas, a maioria são 60 anos para mais, né? A idade dos nossos pais. A grande maioria. A maioria dos nossos hóspedes. Sim. Até porque mas o americano ele viaja pouco, ele começa a ter mais tempo livre quando ele se aposenta, né? Porque ele tem poucas férias por ano. Então acaba sendo. No mundo inteiro o turismo americano é um turismo mais da terceira idade mesmo. E vocês indo para a Europa, vocês têm noção de que o europeu não tem o costume do tip, né? E que vocês vão ter. Ter uma queda aí na receita. Sim, mas as pessoas, quando a gente vai trabalhar para a Europa, a gente recebe os mesmos hóspedes, são americanos também, ok. porque é a mesma empresa, então os hóspedes continuam os mesmos, mas às vezes nós temos hóspedes alemães, às vezes a gente tem hóspede britânico, francês, e a gente nota a diferença na gorjeta. Sim, Com certeza a gente nota a diferença na gorjeta. É verdade. Vocês devem ficar torcendo para esse grupo só de americano, né? Opa, só americano nesse grupo. Sim. A gente sempre torce para esse grupo de americano. Quando vem um alemão, um francês, algum europeu, a gente já sabe que não vai ser a mesma coisa. Mas eles dão tips também, porque eles veem que os outros dão tips e são pessoas que estão na mesma empresa, viajando com a mesma empresa há muitos anos. Então, eles sabem como funciona a empresa, eles sabem que eles têm que dar a gorjeta, eles só não dão mais do que os americanos, né? E aí vocês têm... Eu imagino que vocês trabalhando para eles, vocês não tenham tanto tempo de postar nas redes sociais de vocês, né? Vocês estão divulgando aqui a rede social de vocês. Quando é que vocês conseguem postar? Na verdade, as nossas redes sociais estão bem paradinhas no momento, porque a gente começou a trabalhar e, assim, a gente gosta muito de trabalhar com isso, mas é um trabalho puxado, assim, porque tu tem que estar em função toda semana, uma semana, são 3 semanas trabalhando direto, cada semana a gente tem 10 hóspedes, então é sem parar. E na Off Week, que é a nossa semana de descanso, a gente nem quer pegar no celular, nem quer saber de rede social, de postar, a gente quer dormir, descansar, conhecer a ilha, mergulhar. Então, a gente está vivendo a vida off, bem off mesmo. A gente nunca foi tão off na vida, né? É verdade. Mas o bom é de estar num momento como esse compartilhando, é porque eu realmente acho que é uma boa oportunidade para brasileiros que são pessoas do mar, sabe? Então, eu tô fazendo muita filmagem, batendo muita foto. Um dia, quem sabe, eu compartilhe mais nas redes sociais o que a gente está vivendo aqui, ou momentos como agora, que a gente está tendo contigo, né? Então, a gente vê muito sul-africano trabalhando com isso, né? Que é um país como o nosso, talvez até pior, né? Pior. Mas eles veem isso que a gente está fazendo como uma oportunidade. Então, de 10 capitão e first mate que existe aqui, sei lá, uns 7 são sul-africanos. Que loucura!
E a gente consegue visualizar essa empresa cheia de brasileiros também. Não tem um porquê não, né? A gente consegue visualizar. Nós somos os únicos brasileiros, eu acho, da empresa. No hoje sim. Já teve uma brasileira que trabalhou para essa empresa, mas hoje ela trabalha em outra empresa. Mas eu acho que é uma indústria muito carente, assim, sabe? Eles precisam de gente para trabalhar. Isso que é muito legal. Que tu envia o teu currículo, se tu tiver as qualificações, se tu veleja há bastante tempo, se tu já sabe viver no mar, eles vão te querer aqui trabalhando com eles. Então, exatamente. Isso que é muito legal. E assim, a gente nunca tinha velejado num catamarã de 60 pés. Pra gente era uma coisa assim, meu Deus, é um barco gigantesco e tal. É muito mais fácil que um monocasco. Assim. Tu aprende muito rápido. Eu lembro que a gente acabou velejando num catamarã 36 pés em Itajaí, pra gente pegar uma vivência, assim, né? Pra poder vir pra cá mais preparado, né? Mas, na realidade, a gente aqui, a gente se sente muito preparado. Como eu falei, a gente no Brasil passa tanta dificuldade, a gente tem que fazer tanta coisa, e chega aqui, eu acho que a gente é tão bem preparado ou melhor do que as outras pessoas que trabalham com que tiveram isso muito mais facilidade, né? A gente tem capitães aqui que nunca viveram no barco, tiraram o Yacht Master, mas nunca velejaram antes. Estão aqui só com o Yacht Master, porque o Yacht Master é uma prova, né? É uma prova que qualquer um estudando e pode passar. É claro, é difícil, eu sei, mas tu não tem aquela vivência obrigatória. Obrigatória, tu não tem. Então, tem muitas pessoas assim, por exemplo, estragou alguma coisa no barco. A pessoa não sabe como arrumar, porque nunca viveu a bordo, né? Por exemplo, uma bomba de porão, uma descarga elétrica, a pessoa não sabe nem por onde começar, porque nunca morou a bordo. Quem morou a bordo sabe como trocar isso, porque já aconteceu no próprio barco. Eu lembro que no Brasil a gente abriu o nosso motor para fazer algumas manutenções, o mecânico até ajudou com ligação, assim, a gente a montar de novo, né? Mas a gente agora chega aqui, precisa desmontar, montar, a gente vai saber, a mesma coisa, só que não é 40, 110 HP e dá para fazer. Maravilha. Dificuldade. Eu ia até falar que as pessoas estão vendo, é muito fácil, né? Porque perrengue o brasileiro está acostumado a passar. E então você que já passou muito perrengue, viveu muito a bordo aqui, é só uma questão de fazer essa prova e se inscrever, pelo que eu entendi, né? E que você tem muita chance de conseguir viver a experiência que eles estão vivendo e ganhar para isso. Estar nos melhores lugares de vela do mundo e recebendo para estar ali dentro, né? Tem que ter essa paciência com o outro, mas é uma possibilidade. Eles foram cortados aqui, porque eles estão com internet de celular, mas eu acho que ficou uma excelente participação para vocês da vela que tem esse interesse de fazer isso, de poder viver a bordo e ganhar para isso e ter essa experiência de estar com outras pessoas vivenciando aquilo. Se tem esse tato com o público, eu acho que vocês não têm mais o que esperar. Mandem uma mensagem para eles têm um Instagram. E eu quero agradecer a participação deles, pena que eles foram cortados, mas foi maravilhoso. E a gente se vê semana que vem. Agradeço a presença de vocês aí do outro lado. E estamos aqui quarta que vem também com mais um Vela Show Podcast. Até lá! O maior encontro de velejadores e amantes do esporte náutico chega à Ilhabela. Reconhecida nacionalmente como a capital da vela, Ilhabela sediará a 3ª edição da Vela Show, dos dias 9 a 11 de junho de 2023. Empresas, escolas e associações de todo o Brasil vão apresentar o que há de melhor em tecnologia, com a exposição de produtos, serviços e workshops. Além de palestras com renomados velejadores, a Regata Vela Show, com classes diversas, aproximará a comunidade ao ambiente de esporte, de forma saudável e familiar. Vela Show. Os bons ventos te trazem aqui.